Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos vocês. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês. Que a bênção do Senhor Jesus estejam sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. Glória a Jesus. Quero trazer um texto de hoje para a nossa meditação, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uma pequena comunidade cristã na cidade de Antioquia, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, um grupo pequeno de pessoas reuniu-se para adorar a Deus. E nesta reunião, o que aconteceu? O Espírito Santo falou com eles para que separassem Saulo e Barnabé e os enviassem como mensageiro do Evangelho. Agora o apóstolo Paulo, já não mais Saulo. Pela pregação deles, em especial a do apóstolo Paulo, vocês sabem que a mensagem de Jesus atravessou gerações e chegou até os nossos dias. E o tempo passou e ao longo dos séculos, centenas, milhares e milhões de pessoas conheceram o nosso Jesus, o nosso Salvador, e também conheceram sobre a mensagem da vida eterna. Nessa leitura podemos aprender algumas lições. A primeira dela é a necessidade de adorar e buscar a Deus. Quando fazemos isto, Ele nos mostra a sua vontade para a nossa vida. Quando a gente ora e busca em Deus a direção, com certeza Deus mostra, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A outra lição é a sensibilidade que vamos ter de ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando oramos ficamos sensíveis. Agora precisamos, além de ouvir, obedecer aquilo que ouvimos do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Quando oramos, não basta apenas ouvir a voz de Deus, mas simplesmente e também obedecer a sua voz, de acordo com o que Ele fala, agir de acordo com o que a palavra e o Espírito Santo, a sensibilidade, nos diz, porque quando oramos, nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia também diz que quando estamos mais espirituais, ou seja, quando estamos em sincera oração, ouvimos a voz de Deus e percebemos detalhes do que Ele nos fala, porque o homem espiritual discerne, as coisas espirituais, mas o homem material, carnal, não compreende as coisas do Espírito. Eu também creio que aqueles homens estavam preocupados com a necessidade da palavra de Deus ser pregada no mundo. Você entende? Eles possuíram e fundaram igrejas, mas mesmo assim não ficaram contentes, conformados em quatro paredes. Começaram agora a levar a palavra de Deus. Eles queriam espalhar a mensagem de Jesus por todo o Império Romano também. Então Deus mostrou quem deviam enviar
não é? A gente sabe que o apóstolo Paulo, antes, aquele homem perseguidor que era Saulo, se converteu e agora passou a ser um grande defensor e proclamador das boas novas. O que isso nos ensina? Quando estamos preocupados com aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo, aí a gente ouve a palavra do Senhor, ouve a pregação, e esta palavra muitas vezes nos conduz a essa direção de levar a palavra, de anunciar. Por isso que muitas vezes eu digo aqui a você nas lives: compartilha, manda esta mensagem para alguém. Enquanto você já está acostumado a orar, a buscar, tem pessoas que não têm essa intimidade, não sente, não ouve e vive como uma folha seca levada ao vento. Mas aqueles homens sabiam das suas responsabilidades. As suas decisões ajudaram a mudar o mundo para sempre, né? Imagina se aqueles homens não tivessem essa atitude de pregar, de levar, de pregar o evangelho a outras nações, a outros povos, de enviar. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. Então eles tinham que ir andando mesmo. Não tinha o serviço nem de correios, mas veja só, a mensagem chegou até nós, porque eles se dispuseram a compartilhar. Hoje é muito fácil compartilhar uma mensagem, uma oração, mas naquela época não tinha isso. Mas eles ouviram a voz de Deus e obedeceram a voz do Mestre. E ao obedecer tiveram o privilégio de fazer parte de uma grande obra divina, de um plano divino para a humanidade. Mas ainda hoje, será que precisa? Ainda hoje sim. Deus quer que nós espalhemos a sua mensagem a todos os povos. Mas assim como os discípulos fizeram, precisamos fazer também. Primeiro orar, pedir direção a Deus, e Ele vai nos dar sabedoria, capacidade. Alguns ficam nos lugares mais próximos da sua casa, outros são enviados como foram enviados Paulo e Barnabé. Mas interessante que temos que fazer alguma coisa. Outros, além de ser enviados ou não, eles contribuem orando ou de forma financeiramente para que a obra continue. Saulo e Barnabé foram chamados para ir. A igreja de Antioquia foi chamada para apoiar. Qual é a sua parte nesta missão? Uma reflexão para nós. Voltando ao texto, Atos 13:3. Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Qual a sua missão nesta obra? Será que você vai apenas contribuir? Será que você será um enviado de Deus? Será que você apenas ficará na sua região, na sua cidade, na sua rua? Ou Deus irá te usar para uma grande obra em outro estado, ou talvez em outra nação? Mas o importante, antes dessa resposta, é fazer o que os apóstolos fizeram aqui no texto de Atos: orar e jejuar. A obediência a Deus muda a nossa história e ajuda a contribuir. Num mundo tão caótico que vivemos, podemos fazer um pouquinho para melhorar o mundo. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com você para enviar, para te enviar, ou para contribuir, ou para orar. Faça alguma coisa para Deus.
Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento. Se você não tem esta coragem de ir, de pregar, vai orando, vai buscando, vai pedindo direção a Deus, porque Deus vai mostrar a forma de você trabalhar para Ele, porque Ele não quer ninguém desocupado. A obra é grande, são poucos ceifeiros dessa seara, ou seja, os trabalhadores. Então faz alguma coisa. Por isso que eu sempre peço, pelo menos envia este vídeo para alguém, esta oração. Mas vamos orar, pedir a direção de Deus para a nossa vida, para que Ele nos ajude, nos dê sensibilidade, como os discípulos tiveram, de fazer a obra de Deus. E seguindo a obediência ao Mestre, fizeram chegar até nós o Evangelho, a semente que foi pregada. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, nesta hora, nesta manhã, esta palavra que nos impulsiona, nos ordena, nos ensina, nos capacita a estar, Senhor, diante de Ti, em oração, em jejum, para que o Senhor nos ajude, nos use, faça a Tua vontade na nossa vida. Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos, os pedidos de oração, os que estão com o nome no caderno de oração. Abençoa, Senhor, nos capacita, nos usa. Queremos Te obedecer, Te servir. Não é fácil, mas com a Tua graça vamos vencendo, vamos seguindo. Meu Deus, ajuda todos os Teus filhos a compreender a Tua palavra, a ser fiel, a ser forte, a ir até o fim. E levando a Tua palavra, Senhor, a quem precisa. Deus, toca nos corações, renova a nossa fé, a nossa esperança, nos dá força para vencer os desafios da vida diária, para que o Seu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Confiamos em Ti, na Tua providência, no Teu cuidado. Abençoa, Senhor, os Teus filhos nesta hora, nesta manhã. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão precisando de um socorro, da Tua ajuda, do Teu milagre. Porta de emprego, enfermidade, famílias para serem restauradas, Senhor. Os Teus filhos que estão passando por um deserto, por uma luta tão grande. Deus abençoa. Ele não consegue nem enxergar dias melhores, mas o Senhor tem o melhor para cada um de nós, que precisamos estar em oração, em busca constante e Te obedecendo. Nos ajuda, Senhor, sempre. Abençoa aqueles que estão, meu Deus, nesta hora, à margem da sociedade. Aqueles que estão passando por dificuldades piores do que as nossas, passando fome. Aqueles que estão, Senhor, embriagados nos vícios, nas drogas. Liberta, Senhor, Tu és libertação. Olha esta mãe, este pai, esta família, meu Deus. Acampa o anjo ao redor de cada um dos Teus filhos, dando vitória em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. À noite estaremos de volta com a oração da noite. Que Deus abençoe o seu dia, que você consiga prosperar em nome de Jesus. Amém.